Olá, pessoal! Chegamos ao módulo 5 do nosso curso sobre corrosão sob isolamento. Olha, até agora a gente mergulhou fundo para entender quem é esse inimigo oculto, né? A CUI. Bom, agora a conversa muda. É hora de partir para o ataque. Neste módulo, a gente vai conhecer as estratégias e as tecnologias mais eficazes para vencer a CUI de uma vez por todas. Vamos lá descobrir como proteger nossos ativos de verdade. A coisagem nas sombras, de forma sorrateira, invisível. Mas o ponto principal é este. Ela não é invencível de jeito nenhum. Com as táticas certas, que a gente vai ver agora, falhas catastróficas não são apenas evitáveis. Elas se tornam bem improváveis. O que vamos aprender aqui é basicamente a diferença entre ter um ativo seguro e um desastre só esperando a hora de acontecer. E como é que a gente vai fazer isso? Nosso plano de batalha tem 4 frentes principais. Primeiro, os revestimentos de alta performance, que são a nossa blindagem. Depois, as pinturas para manutenção, sabe? Aquelas soluções para o mundo real, para o campo de batalha mesmo. Em seguida, a proteção galvânica, que é uma defesa ativa e de longuíssimo prazo. E por fim, a estratégia mais inteligente de todas, o design preventivo. Vamos começar pelo primeiro ponto. Certo, vamos direto ao ponto. A forma mais óbvia de proteger o aço é criando uma barreira, uma blindagem mesmo. Mais óbvio não pode ser qualquer uma. A gente está falando de revestimentos que foram projetados especificamente para aguentar o tranco, o calor, a umidade, todo o estresse que acaba gerando a CUI. E aqui a gente já vê de cara que não existe uma solução única para tudo, sabe? A escolha dessa blindagem depende muito da missão. Se um equipamento trabalha quente o tempo todo, sem parar, o epóxi Novolac é a fortaleza ideal. Aguenta firme até 232 graus Celsius. Agora, e se a temperatura fica naquele sobe e desce, num ciclo constante? Esse choque térmico, ele simplesmente destrói revestimentos comuns. É aí que entram os polímeros inorgânicos, como o HeatFlex, que foram feitos exatamente para isso, para flexionar com essa variação de temperatura sem trincar, sem falhar. Tá, mas e na prática? A realidade de uma plataforma offshore, por exemplo, não é um laboratório todo limpinho. O acesso é difícil, o ambiente é super agressivo e, olha, quase nunca dá para preparar a superfície do jeito ideal. Isso exige uma tecnologia completamente diferente. Essa frase aqui diz tudo. Aquele preparo de superfície perfeito com jateamento é coisa rara. É caro, é complexo e muitas vezes até inseguro. Na maioria dos casos, a equipe vai lá e usa ferramentas mecânicas. Então, a tinta precisa ser boa o suficiente para funcionar nessas condições que não são perfeitas, porque essa é a realidade. E a solução para isso são as tintas Surface Tolerant. O nome já diz, né? Elas são tolerantes à superfície. Elas são quimicamente projetadas para agarrar em superfícies que não estão 100% limpas. É a engenharia se adaptando à realidade do campo, garantindo que a proteção funcione mesmo quando as condições não são as ideais. Bom, até agora a gente falou de barreiras, de muros. Mas e se em vez de um muro, a gente desse pro aço um guarda-costas? Alguém que literalmente se joga na frente da bala para proteger o alvo. Essa é exatamente a ideia por trás da proteção galvânica, uma estratégia que é ativa e muito, mas muito mais duradoura. O ponto-chave aqui é que o Thermal Spray Aluminum, o famoso TSA, não é uma pintura. É uma camada de alumínio de verdade que é aplicada sobre o aço. E como o alumínio é mais reativo que o aço, quando a umidade aparece, é ele quem se oferece para ser corroído. Ele não só bloqueia a corrosão, ele a chama para si, se sacrificando para salvar o ativo. É genial. E o processo é brilhantemente simples. Primeiro, o alumínio é aplicado a quente sobre o aço. Segundo, assim que a umidade cria um ambiente corrosivo, a química entra em ação. O alumínio vira o anodo de sacrifício e começa a se degradar. E o resultado? O aço, que se torna o cátodo, fica ali totalmente protegido. E o resultado disso é impressionante. Um sistema TCA bem feito pode proteger um equipamento por mais de 35 anos. Imagina só, décadas de operação sem ter aquela preocupação, sabendo que mesmo que a água entre, tem uma proteção ativa ali funcionando. Claro, o custo inicial é maior, mas o retorno em vida útil e segurança é incomparável. Tudo que a gente viu até agora é ótimo, são remédios excelentes. Mas e se a gente pudesse evitar a doença? A estratégia mais poderosa de todas é projetar o sistema de um jeito que a COI simplesmente não tem aonde começar. Prevenir, pessoal, é sempre mais inteligente e mais barato do que consertar. Olha só este exemplo. É clássico e perfeito. Anéis de suporte de isolamento. O projeto antigo, naquele formato de balde, é literalmente uma armadilha de água. A umidade acumula ali e cria o foco de corrosão perfeito. Qual a solução?
Uma simples mudança no projeto, adicionar furos de drenagem ou usar suportes que não acumulam água. É uma pequena decisão no projeto que elimina um risco gigantesco. Agora, vamos levar essa ideia do design preventivo um passo além, com uma pergunta provocadora. E se a melhor solução for, simplesmente, não isolar? Muitas vezes, o isolamento só está ali para proteger as pessoas do calor, não é uma necessidade do processo. E se existisse outra forma de garantir essa segurança? A solução é essa aqui: gaiolas de proteção. Em vez de abafar o tubo com o isolamento que retém a água, a gente cerca ele com uma gaiola. Ela impede que alguém se queime por contato, mas deixa o ar circular e a umidade evaporar livremente. O resultado? Sem isolamento, sem ambiente para cuir. É a solução mais elegante de todas, porque ela elimina a causa raiz do problema. Então vamos recapitular nosso arsenal. A gente viu 4 níveis de defesa, certo? Os revestimentos de alta performance como nossa primeira blindagem, as pinturas Surface Tolerant, que são para a realidade do campo, a proteção galvânica com TSA, que é o nosso guarda-costas ativo de longo prazo, e a mais inteligente de todas, o design preventivo, para cortar o mal pela raiz. E com isso, a gente fecha o módulo 5. Agora, a gente conhece as melhores armas contra a QI. Mas, saber atirar não é o suficiente. É preciso ter estratégia. Como escolher a ferramenta certa para cada situação? Como montar um plano de inspeção que seja eficaz? É exatamente isso que vamos ver no nosso último módulo, o módulo 6, Gestão de Integridade e Normas. Espero vocês lá. Até a próxima!